Por quantos anos você acha que alguém consegue viver? Que tal 256 anos? Impossível? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e embarque comigo nessa. Anote o nome: Li Xingwen. Este homem teria vivido inacreditáveis 256 ou 197 anos. Confuso? Vou te explicar. No geral, as histórias envolvendo Li possuem várias versões. Todavia, as mais aceitas são as duas que eu vou te contar agora. A primeira, escrita por um general denominado Yang Sen, afirma que Li teria nascido na província chinesa de Sichuan, no ano de 1677. Ao todo, ele teria vivido incríveis 256 anos. Essa teoria é corroborada por um professor chamado Wu Chongxue, que teria descoberto documentos nos quais o governo chinês parabenizou por 2 vezes a longevidade de Li. A primeira vez teria sido quando ele completou 150 anos. A segunda foi no seu aniversário de 200. Não se sabe se esses documentos realmente são verdadeiros e muitos acreditam até que as suas origens são falsas, justamente para a história ter um fundo de realidade. Inclusive, essa história de 256 anos traz suspeita no próprio número 256, que é um múltiplo do número 8. Na China, o número 8 é visto como um número da sorte. Sendo assim, todos os múltiplos desse número também são vistos como auspiciosos. A ideia de um homem ter vivido exatos 256 anos corrobora com isso. De acordo com outras fontes, isso não teria sido verdade. Li Xingwen teria vivido somente 197 anos. Ele teria nascido na cidade de Caxian, província de Sichuan, na China, no ano de 1736. Conforme essa versão, o próprio Li teria dito que nasceu em 1736 e não em 1677, como alega a biografia feita pelo general. Li teria passado boa parte da sua vida nas montanhas. Durante esse tempo lá, ele começou a ter uma vida calma e com bons hábitos alimentares. Ele se alimentava somente de folhas, frutas, arroz e de um tipo de vinho feito da fermentação do arroz. Ele costumava meditar todos os dias, dependendo da situação, por horas. Mas isso não impedia de trabalhar no cultivo de plantas. De acordo com ele, era importante manter a paz interior para se ter uma longevidade. Dizem que é dele uma frase que tenta resumir o segredo da longevidade. Mantenha o coração calmo, sente como um jabuti, seja alegre como um pombo e durma como um cachorro. Pode parecer estranha essa frase, mas ela possui um contexto bastante filosófico na cultura chinesa. Por lá, cada animal é associado a certos tipos de características. Essas características poderiam ser adquiridas pelo ser humano para que ele passasse a ter um melhor comportamento. Seja qual for a versão, é consenso que Li Xingwen morreu no dia 6 de maio de 1933, de causas naturais, na cidade de Caxian, em Sichuan. Foi quando ele morreu que o general Yang Sen começou a escrever a sua biografia, na qual ele aponta que Li teria vivido mais de 250 anos. Na época da morte do suposto homem mais velho do mundo, o jornal The New York Times fez uma matéria falando justamente sobre a morte dele como sendo 197 anos. Seja qual das duas principais versões for verdade, se é que alguma é, o tempo que Li Xingwen teria vivido está muito longe da expectativa de vida dos melhores países do mundo nesse quesito. Para isso, podemos fazer uma comparação com as expectativas de vida do país que tem os melhores índices nesse ponto, no caso, o Japão. Não é por acaso que muita gente faz uma relação entre longevidade e a cultura japonesa.
A expectativa de vida entre os japoneses é de 84 anos. A pessoa mais velha do mundo, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, é a japonesa Kani Tanaka, que nasceu em 2 de janeiro de 1903, na cidade de Fukuoka. Fato que faz dela uma pessoa com 116 anos. Oficialmente falando, a pessoa que mais viveu sem nenhum tipo de contestação e, contudo, extremamente bem registrado, foi a francesa Jeanne Louise Calment. Ela nasceu no dia 21 de fevereiro de 1875 em Arles e faleceu no dia 4 de agosto de 1997 em sua cidade natal. Ao todo, ela viveu 122 anos e 164 dias. O fato dela ter vivido tanto tempo pode ter a ver com a sua genética. Seu pai, Nicolas Calment, viveu até os 92 anos de idade. A sua mãe, Marguerite Guillet, foi até os 86. O irmão de Jeanne François viveu até impressionantes 97 anos. Porém, ao contrário da história de Calment, tudo o que rondava o herbalista chinês era muito nebuloso. Como ter certeza de que tudo o que se dizia sobre ele era verdade? Bom, a maioria das pessoas não acreditava nas histórias. Muito por conta de que elas tinham versões diferentes e feitos que, cá entre nós, são sim, em muitos aspectos, exagerados. Vou dar um exemplo disso a você. No artigo que foi publicado pela revista americana Time em 1929, curiosos a respeito de Li Xingyun, os editores da revista acharam que seria interessante tentar investigar um pouco mais sobre os fatos, sobre a sua vida. Eles, assim como qualquer pessoa comum, ficaram espantados ao ouvir a história. Só que eles descobriram que os fatos eram difíceis de serem comprovados. Primeiro, porque Li vivia na China, local bem distante dos Estados Unidos. Segundo, porque chegando lá, a admiração das pessoas pelo homem ofuscava qualquer tentativa de se buscar a verdade. E terceiro, porque registros muito antigos, como os que se buscava sobre ele, eram praticamente impossíveis de serem achados. Isso se esses registros foram, em algum momento, realmente feitos. Veja só, hoje é comum que, ao nascer, uma criança receba uma certidão de nascimento e tenha toda a sua vida registrada. Porém, antigamente, esse tipo de registro era raro e costumava ocorrer somente em famílias nobres. É por isso que sabemos quando um certo rei nasceu e morreu, mas não sabemos nem o nome da maioria dos plebeus. Tendo isso em mente, o artigo foi publicado demonstrando as várias versões da história deste misterioso homem. De acordo com uma versão, ele teria tido ao longo de sua vida 23 esposas e estaria, na época de publicação da matéria, vivendo com a sua 24ª. Já conforme outra versão, ele teria um incrível número de 180 descendentes se espalhando por um total de 11 gerações. Mas nessa versão, ele teria se casado somente 14 vezes. Portanto, seja qual fosse a versão, ela apresentava dados muito superlativos, mesmo para uma pessoa que viveu tanto tempo. A matéria foi publicada, mas não chamou muita atenção. Outro detalhe trazido por muitos que não acreditam na história é a própria foto de Li Xingyun. Há quem aponte que, na verdade, a imagem não seja dele. A foto que você viu ao longo do vídeo, na verdade, seria de uma mulher, chamada de Luo Meizhen, uma chinesa que teria vivido 127 anos. Meizhen não é considerada a pessoa que mais viveu na história, também por conta dos registros. Na província de Guangxi, onde ela nasceu, os registros eram comumente alterados para benefícios particulares. Isso faz com que suspeitas sejam levantadas sobre sua verdadeira idade. Há quem diga que há uma explicação para tudo isso. Li Xingyun seria o nome de várias pessoas da mesma família, pai, filho e avô,
teriam sempre o mesmo nome. Por conta disso, e por serem parecidos, a história de alguém chamado Li Xingwen teria se espalhado pelo interior da China. Mesmo parecendo improvável, isso pode realmente ter acontecido. A história desse chinês não é única no mundo. Histórias relacionadas a pessoas que viveram uma enorme quantidade de tempo são contadas aos montes em várias culturas do mundo. Por vezes, essas histórias entram até mesmo no campo religioso. Na Bíblia, por exemplo, alguns personagens históricos teriam vivido centenas de anos. Matusalém teria vivido 969 anos. Noé, 950. Adão, 930. E Sete, 912 anos. São números muito expressivos, até mesmo se compararmos com a história de Li Xingwen. Todavia, não sabemos se essa contagem de anos é figurativa ou se ela realmente aconteceu. E em que aspectos foi registrada. Não iremos entrar nesse assunto, de forma específica nesse vídeo. Quem sabe em um outro a gente fale um pouco mais sobre como isso pode ter acontecido. O maior problema de histórias antigas é justamente a falta de fontes e registros dessas pessoas. É impossível que algo do tipo tenha acontecido? Não, não é. Mas, de acordo com a ciência, é bem improvável. Portanto, por conta da falta de fontes seguras a respeito da vida de Li, fica muito difícil saber se ele realmente teria vivido todo esse tempo. Como dito, não há registro oficial de um ser humano que tenha passado dos 125 anos de vida. Mas, e se uma das versões sobre Li foi o que realmente aconteceu? E se for verdade? O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Até mais!